E o Saúde em Foco está hoje aqui com o Dr. Mário Rocha. Eu até achei bastante oportuno nós termos inaugurado agora recentemente o quadro, doutor, porque no final do ano eu vi que foi assim frenético. Eu conversava com muitas pessoas, a gente tem acesso, né, a conversar com muitas pessoas, muitas mulheres, e assim, ou era antes ou era depois, quando eu perguntava, não, eu fiz um procedimento, coloquei prótese, eu fiz uma abdominoplastia, o doutor Mário, quando o doutor Mário falou, gente, mas o doutor tá operando de madrugada? Porque assim, a incidência parece-me que foi muito grande, isso aconteceu mesmo, né, doutor? Aconteceu. Final de ano, dezembro e janeiro, agora começo de ano, a gente teve bastantes pacientes operando conosco. E muitas delas que eu conversei eram próteses de mama, né? Eu penso assim, nós moramos num país onde a preferência nacional está se relacionando ao bumbum. E por que essa incidência de prótese de mama é tão grande? Sempre no Brasil, as duas cirurgias mais realizadas são a lipo e a colocação de prótese de mama, né? Normalmente a lipo, ela envolve o contorno do bumbum. Praticamente 100% das minhas pacientes eu faço a lipoescultura com o contorno do bumbum. Então a outra parte passa a ser a prótese de mama, né? Nós moramos num país quente, as mulheres acabam se expondo um pouco mais, usando roupas mais justas, né? E num país jovem. Então, normalmente as pacientes que colocam prótese de mamas são mais jovens, se bem que eu já tenho paciente até 62 anos de idade, mas... Nossa, já querendo ficar ainda com o corpinho mais... Querendo não, colocou prótese de mama, realizou um sonho de menina. Que interessante. Doutor, e nesses casos como funciona? Por exemplo, eu chego aqui com anseio de fazer uma prótese, de ter um determinado volume, uma determinada proporção, né? Sim. Vocês que direcionam qual o tamanho, por exemplo, eu chego com um sonho aqui de ficar que nem a Boing Boing, você vai dizer, não, olha, isso aí não é adequado. Como funciona? Eu vejo aqui em cima da mesa que nós temos vários formatos. O que determina isso? É bem bacana você mostrar esses formatos, né? Eu gosto bastante de ter essa sequência de próteses, com exceção dessa aqui. As demais, todas, elas têm um volume muito semelhante. A diferença da maior para a menor é em torno de 10 ml. E se a gente for ver, elas têm muitas diferenças em relação aos formatos, em relação à cobertura dela, você vê até as cores são textura, né? Elas são diferentes, olha. Por que você disse que elas quase não variam em volume? Não. Mas eu, leiga, se eu olho, eu teria a sensação de que essa daqui seria que daria maior volume, né? E não é a maior. Se você for ver, a maior de todas é essa aqui, né? É coisa de 5 ml. Mas por que há tanta diferença? Porque cada empresa que fabrica prótese, ela às vezes fabrica um modelo diferente. Às vezes a mesma empresa fabrica modelos diferentes. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Se eu usar a prótese como uma receita de bolo, pronto, vou colocar o mesmo tamanho para todo mundo, ou pensar apenas nos ml, provavelmente eu vou ter pacientes com bons resultados e pacientes com resultados não tão bons. Porque a gente percebe, inclusive, na questão do posicionamento, eles ficarem mais largos, mais afastados ou mais próximos, isso também depende do volume da prótese. Eu costumo dizer o seguinte, o volume é o que menos importa. Talvez, e a gente se pega bastante no volume. Então o que importa? A primeira coisa, a largura da prótese. Você tem uma prótese mais larga, você tem uma prótese mais estreita. Ambas com o mesmo volume. Depende do tórax. Se a paciente tem um tórax mais largo, ou eu coloco uma prótese mais larga, ou se eu colocar a mesma prótese estreita, os mesmos ml, ela vai ficar com as mamas afastadas. Ninguém quer isso, né? Se eu exagerar na largura, a mama vai vir para o lado. Então, e ela vai ficar mais lateral. Ela vai ficar lateralizada. Então a gente mede, são coisas de milímetros. 2 milímetros faz muita diferença. E onde a gente vê a diferença que às vezes parece que ela fica embaixo do pescoço, assim, a sensação de que subiu tanto que ela fica assim? É o posicionamento e o modelo da prótese. Então você tem que posicionar. Normalmente as mulheres, elas têm as areolas, né, que é o bico da mama, com alguma alteração de posicionamento. É difícil alguma paciente que chega e ele está certinho onde ele devia estar para você poder fazer a cirurgia. Alguma correção você tem que fazer. E mesmo numa cirurgia de somente colocação de prótese, você consegue fazer isso. Então você coloca a prótese um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e consegue corrigir. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira. A colocação da prótese em si, ela não é difícil. Agora, fazer a mama ficar bonita que é a arte.
né? É a técnica, né? A técnica. Falando em técnica, eu não sei se é oportuno perguntar a respeito da questão da cirurgia. Hoje o procedimento é o mesmo na questão do corte da auréola ou depende do caso, se faz na auréola ou então tem que ter aquele corte embaixo, né? Que seria... Depende do que você vai colocar, depende da paciente que tem na sua frente. Não existe uma regra, né? Hoje, se você souber posicionar bem, se é uma cirurgia apenas para colocação de prótese, você sabe esconder aquele corte embaixo da mama, ele é bem indicado, porque você esconde ele embaixo da mama. Mas tem pacientes que às vezes tem alguma alteração na areola, tem pacientes que às vezes tem queda da mama, você acaba tendo que usar outros cortes, porque esse é um corte mais simples, que ele permite algumas correções, não todas. Outros cortes que você pode utilizar permitem outras correções. Então, na verdade, cada caso realmente é um caso. Cada caso é um caso. A plástica ela tem um pouquinho de arte também, né? Por isso que é interessante não, a paciente... Não, um pouquinho não, eu diria muita arte, porque a gente vê como a questão da arquitetura. Eu acho que quando você vê uma pessoa com plástica, e mulher que faz plástica adora mostrar como ficou o resultado, com né? certeza. Parece que o seio não é mais dela, não é já aquela coisa original, então ela já adora levantar a blusa, mostrar como ficou. E quando a gente vê esse contexto depois de pronto, né, de feito, a gente vê que parece que ele tem sempre o mesmo toque, como arquitetura, porque é você imprimindo ali o seu jeito, né? Isso é o ideal, né? É você pegar pessoas diferentes, com mamas diferentes, né? Com peito diferente e deixar bonito. E não aquela coisa, uma fica bonita, a outra não fica. É você conseguir atender a todas. Por isso que desde o modelo da prótese, já você tem vários modelos, vocês podem ver aqui. Às vezes numa paciente você usa um determinado corte, numa outra paciente vai usar outro. Para quê? Para que todas tenham um bom resultado. Nós escutávamos há algum tempo as pessoas falando que tinham que trocar as próteses. Isso acontece ainda? É necessário? Como funciona isso hoje com a tecnologia? Como todos os produtos, quem determina a validade é o fabricante, né? Então vocês estão vendo, são diferentes fabricantes. Cada fabricante ele determina se deve haver a troca ou não e a partir de quanto tempo. Eu optei por trabalhar com empresas que têm garantia vitalícia. O que é a garantia vitalícia? Você vai colocar uma prótese hoje e vai fazer o acompanhamento. Enquanto estiver tudo bem, se estiver tudo bem, você não troca mais. Necessidade. Né? O que seria uma indicação de troca? Eventualmente o teu organismo não estiver aceitando muito bem aquela prótese, o que é muito raro. Com próteses de boa qualidade, isso é muito raro. Uma indicação um pouquinho mais comum de troca coloquei, quero aumentar. Né? Por mais que você colocou hoje... um pouquinho, já está querendo um pouquinho mais. Isso aí tudo bem, é uma indicação estética, mas de você ter algum problema na prótese, você pode pegar uma prótese, olha, você pode espremer, ela não deforma, você vê que está aqui. Elas são muito boas. Né? Isso é uma prótese que eu utilizo naturalmente, para realmente eu deixo os pacientes virem aqui, apertar, espremer. Para sentirem que a garantia está... Como funciona a questão da pessoa com prótese na mamografia? A mamografia com certeza aperta menos do que eu apertei. Não Mas tem vai problema. apertar Vai, da mesma forma? Você pode apertar, não tem problema, você pode. A prótese ela aguenta. Não, porque eu posso dizer que, olha, a mamografia é indicada. Nós acabamos de sair daí de uma campanha, né, de combate ao câncer. Foi uma campanha muito, muito bacana, com uma incidência muito legal que está acontecendo aqui em Sinop. A gente tem que dar os parabéns aí para a Reflex, que está chegando, atingindo bastante o público, né? Mas eu fiz recentemente agora uma mamografia que você tem a sensação de que vai cortar. Então, por isso que eu me preocupo em dizer como seria, então, com a questão da prótese. Se você tiver uma prótese de boa qualidade, fica tranquila. A força que a mamografia faz é muito menor do que a que eu fiz aqui agora na hora. Pode ficar bem tranquila, não tem problema. Se a prótese for de boa qualidade. Se não for de boa qualidade, aí tem que ter um pouquinho de medo, talvez, né? Nós vemos que tem pessoas que recorrem a fazer as cirurgias plásticas fora do Brasil, tem outras que optam em fazer em outros determinados locais por questão de preço. Eu particularmente penso que quando a gente fala em corpo humano, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em vida, se é um sonho, eu acho que a gente tem que minimizar ao máximo para se dar algum problema, né? Hoje, por que a gente vê esse desespero das pessoas, e às vezes numa questão de uma diferença de R$500, se deixar levar
como fala assim, dela acreditar que aquilo ali não vai, isso, se arriscar que aquilo ali não vai dar problema para ela, doutor? Eu diria que o principal é a falta de conhecimento. Foi-se a época em que havia também uma diferença tão grande, né? O dólar antigamente era muito mais barato, era R$ 1,60. Hoje já subiu muito. O que acontece? O cirurgião que é bom, o valor dele na Bolívia, o valor dele no Brasil, o valor em qualquer país do mundo tende a ser semelhante. Só é diferente quando há diferenças no câmbio, que elas não existem mais. O que às vezes é muito em conta é o que não é bom. Ou é o que está duvidar. É o que está usando uma prótese de qualidade duvidosa, que está operando num local sem estrutura. Eu pergunto para todo mundo: você abasteceria teu carro se o combustível tivesse um posto oferecendo a R$1? Alguma um litro coisa da gasolina, errada. do diesel? Eu não conheço ninguém que abasteceria. Mas eles vão e colocam a prótese. E sai mais caro. Por quê? Porque tem que refazer. O custo de refazer uma cirurgia é muito mais caro do que o custo de fazer certo da primeira vez. Eu acredito que em todos os sentidos, não só financeiro, Sim, como emocional. Eu acho que a autoestima, quando você vê que o negócio não deu certo, vai lá embaixo. Então, assim, acho que é realmente problemático. E, infelizmente, hoje eu percebo que isso diminuiu, mas logo que eu cheguei aqui na região, as pacientes iam mais para fora e tinham problema e voltavam. E muitas vezes, eu falo o seguinte: se você fizer por exemplo, comprar um aparelho ruim, comprou um celular ruim, estragou, joga fora, compra outro. Você pediu para fazer uma obra na tua casa, aí pedir para fazer um móvel, manda ficou estourar. Ruim, joga fora, faz outro. E o ser humano? Então é o que eu então digo, deu quando errado, a gente lida joga com fora vida. É meio inviável. Não tem muito o que fazer. É muito dolorido, eu acho. Exatamente. Então, isso eu vejo que cada dia mais as pessoas estão deixando de ir. Sempre vai ter alguém indo, mas as pessoas estão deixando, porque elas têm em Sinop qualidade e acessível. Então, quando a gente fala acessível, doutor, tem a pessoa em casa que está ouvindo, tem pessoas que ainda não têm nenhum tipo de acesso a um profissional, né, que faça cirurgia plástica e fica ali pensando, já tem um sonho guardado. A gente sabe que hoje em dia as pessoas às vezes fazem determinadas coisas assim para se empenhar mesmo para fazer uma cirurgia plástica, né? Guardam dinheiro ou mesmo às vezes fazem até alguns financiamentos que é para aquilo que ela gostaria de fazer, de ter um sonho. A pessoa que nunca teve essa oportunidade, a partir de quanto, a gente sabe que você falou dessa variação de cada caso ser um caso, mas hoje, se eu fosse pensar que eu gostaria de fazer uma prótese de mama, a partir de quanto seria esse valor que a gente poderia estar estimando? Existe uma norma do Conselho Federal de Medicina que ele proíbe que a gente divulgue a questão de valores por conta da propaganda. Existe essa norma. Então é muito comum as pacientes perguntar, a partir de quanto? De verdade, eu gostaria de poder falar. Mas já tem toda uma ética Porque eu tenho que certeza que isso me traria mais pacientes. Eu gostaria. Mas o Conselho Federal, ele proíbe. Então, normalmente, quem faz isso já começa fazendo errado. Eu falo isso para as pacientes, a pessoa já começou com o pé esquerdo. Porque ela já está fazendo a propaganda e a venda indiscriminada ali da... Você não avaliou uma paciente, você não sabe se você vai ter que somente colocar prótese, tem que retirar pele, se tem que fazer uma cirurgia maior. Eu não opero em um hospital só, então cada profissional que trabalha com a gente tem o seu valor, né? Porque quando você junta tudo, normalmente você tende a procurar aquilo que é mais barato, para que o seu ganho aumente. E aí você não oferece o que tem de melhor. Então você tem uma variação de custo muito grande de prótese. Eu trabalho com prótese de garantia vitalícia. Quando eu pergunto, olha, tem uma prótese aqui mais barata, mas não é a mesma... Não quero. Eu quero a melhor. Já mostra... Eu quero a melhor. Não, mas a outra prótese é mais barata. Não, mas eu não quero. Quer dizer, hoje ninguém mais quer se arriscar. As pessoas querem realmente qualidade. E o custo de você fazer uma cirurgia mal feita ou de você se arriscar num local que não tem estrutura é muito maior do que fazer bem feito. Quem faz bem feito faz uma vez só. Eu vou chamar agora um VTzinho e a gente já volta aqui com a conversa com o Dr. Mário Rocha, falando mais um pouquinho aí sobre as técnicas, sobre como a gente deve proceder quando a gente tem a vontade, o sonho, doutor, de colocar uma prótese de mama. Nós já voltamos. E o Saúde em Foco está aqui com o Dr. Mário Rocha. Eu vou continuar perguntando para ele, doutor. Eu quero saber se a gente tem alguma coisa nova, alguma técnica. O que a gente sabe que vocês vão frequentemente fazer especializações em congresso. O que tem de novo que vocês viram agora recentemente? Olha, bastante coisa. Eu imagino. Né? Nas próteses,
vocês estão vendo aqui, né? Já começa por elas a variação. Já começa por elas, né? A novidade são os determinados tipos de cobertura que você tem. Então hoje, todas as próteses são feitas com gel de silicone médico. O que está mudando de uma para outra? A cobertura desse gel. Então, que é o que vocês estão vendo aqui, essa branca, essa mais amarelada, um pouco mais lisa, é um pouco mais texturizada, nós chamamos. Isso que eu ia dizer, inclusive a textura delas são diferentes. Essa aqui parece uma camurça, né? Essa aqui já é mais crespinha. Elas determinam a aderência que essa prótese vai ter à pele da paciente, ao organismo da paciente. Tem pacientes que precisam de mais aderência, tem pacientes que não precisam. Então, você pode estar trabalhando com os dois modelos. Os materiais que a gente utiliza são melhores, então você consegue hoje incisões menores, os cortes menores, você consegue fazer cirurgias de retirada de pele só pelo bico, não precisa mais aquele corte. Eventualmente tem casos que podem precisar de cortes maiores, mas cada vez os cortes são menores. Eu já não dou mais ponto externo, então aqueles pontos aparentes já não faço mais. E até hoje, se as pacientes quiserem, podem até nem ter mais curativo. Usa cola cirúrgica e acabou, não tem mais curativo, vai para casa sem curativo. Eu queria fazer uma perguntinha. Nós fizemos a menção, a questão das pessoas que tiveram problema de câncer e fizeram mastectomia, né? É aconselhável, me veio agora ocasionalmente, é aconselhável logo quando se faz a mastectomia de já fazer o implante da prótese? Depende de cada caso, né? Hoje, os diagnósticos são cada vez mais precoces. Então, muitas vezes, você consegue tirar só o nódulo em que está o câncer, né? Nesse caso seria bacana, você já faz a reconstrução imediatamente. Agora, alguns casos mais avançados, talvez você tenha que fazer algum tratamento antes de fazer a reconstrução. Mas cada vez mais você consegue fazer um diagnóstico precoce e você pode e deve fazer já a reconstrução, já fazer o tratamento na mesma cirurgia ou próximo, para não deixar a mulher com aquele estigma. Né? Entendi, minimiza toda essa questão aí de autoestima, de você ficar mutilado, né? A palavra é muito forte, mas na verdade é o que acontece, né? Nós, como estamos falando de beleza, eu prefiro falar da parte boa do negócio, quando fala de alegria, da pessoa ficar satisfeita, da pessoa ficar com a autoestima legal. Uma coisa que eu acho que deve ser muito importante na recuperação da prótese de mama. Tem alguma outra coisa que a pessoa tem que ter de mais cuidadoso do que a questão do pré-operatório, do pós-operatório, de ficar na posição de não... Como funciona isso? Eu digo o seguinte, a gente não dá ponto na prótese. Então você coloca e posiciona ela bem posicionada. E vai depender. E você está esticando a pele. Então é bacana fazer um repouso, mas não é somente o repouso, usar um sutiã pós-cirúrgico adequado. Então às vezes por uma coisa pequena você compromete o resultado da cirurgia. Né? A gente tem um cuidado com todos esses detalhes, de estar vendo a paciente. Muitas vezes a paciente ela não tem noção que ela está fazendo uma coisa errada, ela às vezes não tem noção que ela não está colocando o sutiã certo, porque aquele é uma novidade, né? Ela não tinha mama, passou a ter, né? Por isso o acompanhamento pós-operatório ele é fundamental. Muitas vezes o acompanhamento pós-operatório determina o sucesso ou o fracasso de uma cirurgia. Você faz a cirurgia, faz ela bem feita, mas não tem acompanhamento. O que acontece? Pequenas alterações que facilmente seriam corrigidas passam a virar grandes alterações e você ter problemas. Então você tem problema numa cirurgia bem feita. O acompanhamento ele é fundamental. Em relação à idade, doutor, tem alguma coisa, algum parâmetro para fazer a cirurgia? Qual é a idade que a gente sabe que varia aí para a pessoa ter a possibilidade de já pensar numa cirurgia de mama? Hoje as meninas cada vez mais querem mais cedo colocar, né, o silicone. Na verdade, então, precoces em tudo, né? Então a gente vê muito adolescentes querendo colocar. Não existe uma regra. Eu, particularmente, eu tenho a seguinte conduta. Acima de 18 anos, tranquilamente. Entre 16 e 18 anos, eu avalio cada caso. Tem mulheres que já estão com o corpo de mulher. Então, a gente pode estar colocando a prótese com essa idade. Menos que 16 anos, alguns cirurgiões, eles colocam. Eu, particularmente, prefiro não colocar. Acho que dá para aguardar um pouquinho mais. Mas é uma situação de você avaliar caso a caso. Agora, quanto à idade máxima... Aí vai depender do sonho e da condição física também, da pessoa, né? Mas aí não tem limite. Se a pessoa estiver em boa condição de saúde, ela pode colocar prótese... Mas o doutor me falou em off que recentemente operou uma senhora de quantos anos? 62 anos. Nossa, que beleza. Realizou um sonho de menina.
Olha, eu tenho certeza que ela vai viver agora esses anos que ainda ela vai ter de vida com muita alegria, porque eu acho que só quem tem um sonho, só quem sabe quando fala assim, onde o negócio pega, porque tem pessoas que olham e falam, ah não, mas você não precisa. Não adianta. A pessoa que tem aquela vontade, aquele sonho, aquele anseio, quando ela pode realizar, quando ela tem, acho que a sensação de fazer, é como se ela tivesse ganhado realmente um presente, vai ser um divisor de águas na vida dela. É bem interessante que a melhora nela foi tão grande e ela, pela idade, escondeu um pouquinho, não contou para ninguém. E todo mundo sabia que ela tinha passado em consulta comigo, as amigas perguntavam o que ela fez no rosto. Porque o rosto estava mais bonito. A felicidade expressa. Ela era tão grande, né? E eles perguntavam o que ela tinha feito no rosto, porque a mama ela procurava disfarçar. A gente fez, lógico, mais discreto, né? Para não aparecer. E as amigas perguntavam o que você fez no rosto, que você tá mais bonita. Olha, tá vendo, doutor? Você podia cobrar 2 cirurgias, a da mama e a do rosto, da felicidade dela. Essa é bônus. É uma brincadeira. Doutor, nós vamos voltar numa outra oportunidade. Nós citamos aí a questão da lipoaspiração. Eu gostaria de estar falando mais específico, né? Pra gente não misturar os casos, para que as pessoas possam entender melhor, e eu tenho certeza que isso aí foi uma delícia. Muita gente que tem essa vontade de fazer, está aí na iminência de procurar um cirurgião. A única coisa que a gente deixa é independente de fazer indicações de profissionais, mas é que você se atenha, venha conversar com o profissional, saia daqui com a segurança. Eu acho que o que é fundamental, doutor, é você conversar com o médico e sentir que ele tem a segurança, que você tem a sua formação. Eu sei que inclusive você tem uma formação a mais na questão da plástica, né? Para você ser cirurgião plástico, né, antes disso você precisa ser médico. Então é bacana você ver onde que a pessoa se formou, né? Você tem que ter a especialização em cirurgia geral e a especialização em cirurgia plástica com uma aprovação numa prova para ter o título de especialista. Nós estamos vendo isso agora com frequência. Nós que estamos agora mais assim na parte, né, da saúde, conversando com médicos, estamos agora aí recentemente com essa campanha dos dermatologistas, para estar ressaltando para a população, para que eles se alertem. Os profissionais estão aí, mas sejam cautelosos, né? A gente tem que prestar atenção nisso para minimizar. As coisas acontecem. Eu penso que quando a gente lida com um ser humano, com um corpo humano, alguma coisa pode acontecer involuntária à vontade do médico, involuntária à vontade da gente, mas quando a gente toma as precauções necessárias, eu acho que a possibilidade do insucesso é melhor. É mínima, né? Se você estiver operando com um bom profissional, tudo dá certo. Tá certo, difícil doutor. dar algum problema. Foi uma satisfação muito grande conversar com você. Nós que, como eu disse no início da entrevista, já vimos aí muitas pessoas felizes em decorrência da sua prática, do seu exercício da cirurgia plástica. Isso nos deixa bastante felizes em saber que a gente está tendo uma medicina de qualidade aqui em Sinop. Obrigado.